Paz e alegria, meus irmãos. Quarta-feira, 16 de agosto. Nós estamos aqui mais um dia no quadro Amigos de Deus, para partilhar um pouco sobre a vida dos nossos santos, pessoas que nos inspiram, que foram inspiradas por Jesus e que nos inspiram a percorrer um caminho de santidade. Mostra o quanto nossa igreja é rica de exemplos desses santos, dessas pessoas que se doaram a servir a Cristo. E hoje nós vamos falar de São Roque. São Roque, que viveu na Europa, que nasceu em 1295 na cidade de Montpellier, na França. Um jovem de família rica, de família nobre, que aos 20 anos de idade abriu mão dos seus bens, abriu mão da sua herança após ter ficado órfão, abriu mão de sua riqueza, vendeu os seus bens e distribuiu aos pobres. E desde então passou a viver como peregrino, andando, percorrendo a França, e o seu destino, sua vontade era chegar a Roma. E nessa peregrinação, em meados do século XIII, século XIV, a peste negra estava alastrada em toda a Europa. Então, ao ver aquelas pessoas acometidas pelaquela doença, que viviam à margem da sociedade, que viviam em povoados pelos cantos, pelas estradas, esperando basicamente a morte chegar, ele se compadeceu, e viu o rosto de Cristo naqueles doentes. Viu o verdadeiro rosto de Cristo naquelas pessoas necessitadas. Então resolveu se lançar 100% na missão de tratar. Iluminado pelo Espírito Santo, logo São Roque começou a adquirir o dom da cura e começou a fazer prodígios, começou a curar doentes, Então, nessas regiões onde essas pessoas haviam sido acometidas pela peste, foi quando ele passou a conviver, e passou ali 2 anos nesses povoados criados por essas pessoas que estavam acometidas pela doença. Passou 2 anos ali, e então partiu para Roma. Tem vários relatos de que ele ganhou nesse período a fama de santidade. Depois foi para Roma e durante 3 dias rezou sobre o túmulo de São Pedro e São Paulo. Então, uma pessoa tão abandonada, tão despojada de si, vivendo em função dos outros, em determinado momento se descuidou da sua saúde e percebeu, após ter visto uma ferida em sua perna, de que havia contraído a peste, contraído a peste negra, e decidiu se isolar, viver sozinho, e foi amparado por Deus. Um cachorrinho, a história diz que um cachorrinho passou a levar alimento para São Roque, que estava completamente isolado. Então, um homem, o dono do animal, tomado por curiosidade, resolveu seguir o animal e se deparou com o São Roque, que era alimentado pelo aquele animal. Então, o dono do animal passou a cuidar dele, e ele teve a sua saúde restabelecida e voltou para Montpellier, que estava em guerra na época, na época de seu retorno. Foi preso, confundido com espião, e sofreu durante 5 anos, aproximadamente 5 anos preso, no cárcere. Ele sofreu calado, mas continuou pregando a palavra de Deus, continuou sendo fiel a Deus, ainda que em situações difíceis, E nós temos a história de que o carcereiro que cuidava da cela de São Roque, quando ele morreu, em agosto, 16 de agosto de 1327, ao tocar no pé de São Roque para constatar a sua morte, ele teve a perna curada, porque ele era manco de nascença. Então, naquele momento, ao constatar a morte de São Roque, ele teve a sua perna curada. É o primeiro relato de milagre de São Roque depois de sua morte. Foi o Papa Gregório XIII que reconheceu sua santidade e o seu culto em 1584. Mais uma vez, nós falamos de um santo que se abandona aos cuidados de Deus, que se abandona aos cuidados de Cristo e se abandona para viver em prol
do seu semelhante em prol do próximo, né? Isso nos ensina que nós devemos nos abandonar das nossas misérias e também ver a miséria dos outros, olhar com compaixão, com piedade para o sofrimento dos outros. São Roque, rogai por nós.